Eu cometi um erro quando eu comecei a comprar Bitcoin, que foi o seguinte: eu comprei meus primeiros satoshizinhos, comprei uma quantia bem baixa na primeira vez, foi alguns reais apenas, então eu comprei lá meus 10 reaisinhos de Bitcoin e eu vi que ficou um número muito feio na minha carteira. Eu vi lá 0,0000 tantos Bitcoins. Que é isso? Apenas alguns satoshis. Fica um número feio, de fato. Então eu olhei aquilo e pensei, eu preciso completar esses números a qualquer custo, como se fosse um álbum de figurinhas. Então lá tem uns espacinhos em zero que eu tenho que preencher todos eles, mas isso aí acaba fazendo você cometer uma grande burrada. Então, se você tá mirando no alvo de um Bitcoin inteiro, toma muito cuidado, porque o que eu vou falar aqui nesse vídeo pode acabar fazendo você entrar numa furada se você continuar mirando nesse um Bitcoin. Por que que eu quis ter esse um Bitcoin inteiro? Primeiramente, ter Bitcoin é bom, né? É bom ter dinheiro e fica uma sensação muito ruim. Você vê seu saldo lá 0,000 tantos, enquanto ao mesmo tempo você vai na internet e vê várias pessoas que entraram no Bitcoin há vários e vários anos atrás, quando ele valia bem menos. E essas pessoas têm uma quantidade muito maior de Bitcoins. Alguns têm algumas unidades inteiras, alguns falam que tem 10, 20, 30 Bitcoins. Aí você sente que você tá pra trás nessa jornada. Você vê todo mundo ao seu redor, todo mundo entrou antes no Bitcoin, todo mundo entrou lá em 2010, 2011, quando ninguém sabia o que era Bitcoin. E você se sente muito burro, porque você tinha que ter entrado naquela época, porque eles entraram antes no Bitcoin, se deram muito bem, conseguiram várias e várias unidades de Bitcoin, algumas dezenas de Bitcoin, e você aí é o otário estar lutando pelas suas migalhinhas de Satoshi. E você vai atrás de completar esse seu álbum de figurinhas de Bitcoin, para você finalmente completar a sua unidade de Bitcoin. Só que se você analisar isso, é uma coisa bem burra, na verdade. É uma coisa muito emocional. Você olha e vê que você precisa daquela quantia de bitcoins, mas se você parar para pensar, o número um bitcoin é totalmente arbitrário. Se você for ver, o que é um bitcoin? Vamos pegar uma análise mais profunda. O que é o bitcoin? O Bitcoin é um sistema de regras, um protocolo, onde tem determinadas regras e alguns softwares operam nesse protocolo. Aí, aí que entram as carteiras de Bitcoin. Aí tem um esquema de criptografia e tudo mais, mas enfim. Resumindo, ele opera lá com a blockchain e tudo mais, que eu já falei 50 mil vezes aqui no canal, e tem 21 milhões de Bitcoins no mundo que vão ser gerados do começo do Bitcoin até o final. Não existem ainda criados os 21 milhões de Bitcoins, mas no fim, o último Bitcoin minerado será o Bitcoin número 21 milhões. O que isso significa? Existem 21 milhões de unidades dessa moedinha. Ela tem as frações dela, os satoshizinhos, você pode conseguir ela fracionada, então você não precisa ter um Bitcoin inteiro. Essa é uma dúvida que muita gente leiga tem. Pra mim nunca fez sentido. Eu sempre soube que tinha como comprar frações de Bitcoin. Pra mim sempre foi muito intuitivo, mas só um detalhe. Então tem 21 milhões dessas unidades. Beleza. Por que 21 milhões? Simplesmente porque sim. 21 milhões é um número totalmente arbitrário. Não é um número que precisava ser 21 milhões por algum motivo. Não podia ser mais, não podia ser menos. Podia ser 22 milhões, 23 milhões. Isso foi um número, novamente dizendo, totalmente arbitrário, definido por quem criou o Bitcoin e implementou esse protocolo. Se você quiser, você pode criar um clone do Bitcoin você mesmo e definir que, na verdade, não vão ser 21 milhões de Bitcoin, vão ser 22 milhões. Nada impede isso, você pode simplesmente fazer isso, porque, novamente dizendo, é um número totalmente arbitrário, escolhido baseado nas vozes da cabeça do Satoshi Nakamoto. E você decidiu que, baseado nessa escolha arbitrária de um outro cara, há vários anos atrás, você precisa acumular essa quantidade de Bitcoin. Não faz muito sentido essa lógica.
também não faz muito sentido porque cada pessoa vai ter uma realidade diferente. Hoje, um Bitcoin é 300 e poucos mil reais. Então, faz um pouco de sentido, de lógica, você pensar na sua cabeça. Eu quero completar o número de um Bitcoin. Porque é um número fechadinho, um número redondo, então faz sentido você querer ter esse número fechado. Só que você pode converter isso em valores de moeda brasileira, então você pode chegar em alguém e falar: o meu objetivo de vida é acumular um total de 320 mil reais e sei lá quantos centavos. O que você vai tá dizendo isso? O que vai acontecer quando você dizer isso pra uma pessoa? Esse cara é doido. Por que ele quer acumular essa quantidade muito específica de dinheiro contando centavos, uma quantidade totalmente arbitrária? Não faz o mínimo sentido, ainda mais porque cada pessoa vai ter uma realidade diferente. Eu já vi vários vídeos aí na internet com títulos de você só precisa de um Bitcoin pra se dar bem no futuro e o seu dinheiro vai estar todo garantido, ou você precisa de 0,01 Bitcoin. São vídeos que tem um título muito chamativo, você vê aquilo, nossa, então é essa a quantidade de Bitcoin que eu preciso, te dá um certo alívio, eu não preciso de mais um Bitcoin. O cara do vídeo tá falando que eu preciso de apenas 0,1 Bitcoin. Então, tomem cuidado com esse tipo de pensamento, porque vai acabar fazendo você ir atrás desses Bitcoins a todo custo, é uma coisa que não faz sentido. Bitcoin tem que ser a sua reserva de emergência, você não tem que viver em função do Bitcoin, afinal, se você fizer isso, você não vai viver. Você pode dedicar um período da sua vida onde você vai viver num estado de economia total de dinheiro e juntar alguns Bitcoins, mas não faz absoluto nenhum sentido você juntar Bitcoins apenas por juntar Bitcoins. E se você faz isso buscando esse número de um Bitcoin, você vai estar fazendo isso. E também um fato muito óbvio, um Bitcoin é muito dinheiro para 95% dos brasileiros. Se você está vendo isso daqui, provavelmente você não tem um Bitcoin inteiro. Provavelmente para você, um Bitcoin é mais dinheiro do que você tem na sua conta do banco 10 vezes, provavelmente. Estatisticamente, isso é muito provável que aconteça. Então, você vê esse número de um Bitcoin parece muito inalcançável para sua realidade e provavelmente é inalcançável para sua realidade. Então, provavelmente você não vai ter um Bitcoin inteiro. Afinal, a tendência do Bitcoin é ele ir subindo de preço. Só que aí você pode ter os seus satoshis. Mas satoshis são muito poucos reais brasileiros, você pode pensar. Um satoshi não equivale a um centavo. Mas isso hoje, anteriormente, no início, em 2010, 2011, as pessoas viam Bitcoin como uma coisa muito desvalorizada, não tinha valor, assim como nós vemos hoje os satoshis. Se você acredita que a tendência do Bitcoin a longo prazo é subir de preço, faz sentido você comprar ele e estocar independente do preço, afinal, um Bitcoin é um número totalmente arbitrário que não faz sentido você mirar nesse número apenas por ele ser um número bonito, um número de 1. Se você imagina que o mundo será bitcoinizado no futuro, que o Bitcoin será a principal reserva de valor do mundo, vamos supor que toda a riqueza do mundo esteja precificada em Bitcoins, lastreada em Bitcoin. Então, todos esses 21 milhões de Bitcoins vão representar a riqueza da humanidade inteira. Se isso acontecer algum dia, você tem uma fração de 0,001 Bitcoin. Vai ser um dinheiro muito astronômico. E praticamente ninguém vai ter um Bitcoin inteiro, porque isso significaria alguém ter uma fração muito relevante, muito grande da quantidade de riqueza no mundo. Então, enquanto mais dinheiro você tem, maior você tem a tendência a gastar esse dinheiro. Então, ele se propagaria pela sociedade. Seriam raríssimos os casos de pessoas que têm algum número perto de um Bitcoin. Então, tendo em vista que se você acredita que no futuro o Bitcoin vai se espalhar pela sociedade, vai valer cada vez mais,
a tendência é que seu satoshizinho se torne mais valioso. Então, hoje o seu 0,01 satoshi vai ser o equivalente ao seu 1 Bitcoin de hoje. Então, esse é o pensamento que eu queria compartilhar aí com vocês. Não fiquem bitolados em perseguir esse 1 Bitcoin. Se você viu o vídeo até aqui e você gostou, então deixa o like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo aí que tá aparecendo aí na tela. É isso, fiquem com Deus e fui.